Com alegria eu quero cumprimentar as amadas com a paz do Senhor. Bom é estarmos aqui, bom é estar na presença do Senhor Jesus. Esta reunião está tão linda, tão maravilhosa. Isso não é outra coisa a não ser a presença santa de Jesus no nosso meio. Ele veio do jeito que Ele prometeu. Ele falou que estaria no nosso meio quando nos reuníssemos, até que fosse 2 ou 3. E Ele é fiel, aleluia. Ele é maravilhoso. Ele é digno de toda adoração, de toda gratidão, de todo louvor, de toda a nossa rendição. Ele é digno, Ele é Senhor da nossa vida, Senhor da nossa igreja, Senhor da nossa casa, Senhor da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Glória a Deus, aleluia. Ele é bendito e bem-vindo no nosso meio. Que coisa linda, é bom poder estar aqui, rever tantos amigos, irmãos queridos, mas o melhor ainda, que deixa essa reunião tão agradável, é que Ele está presente. Então, querida, ofereça a Ele o seu melhor culto, a sua melhor adoração, ofereça o melhor culto que você já ofereceu, porque Ele é digno e Ele nos dá essa rica oportunidade nesta noite. Quero agradecer a saudação de bem-vindo e dizer que é bom estar aqui com vocês nessa semana bastante de tantas comemorações, né? Estamos assim com bastante atividades devido à Semana da Mulher, mas o Senhor está presente, daí tudo se torna tão lindo, tão leve, aleluia, glória a Deus por isso. Eu, pela misericórdia do Senhor, acabei assumindo vários compromissos essa semana. Na quarta-feira, eu digo que precisei porque até tinha uma preletora, trazer a palavra ali, no nosso culto de quarta tarde, de quarta durante o dia. Na quinta-feira estive em Sertanópolis. Na sexta, ontem no Jardim Europa. Agora à tarde num chá aqui na rua Arcindo Sardo, na Igreja Metodista. E agora aqui com vocês. E o desafio, assim, de tudo isso, é que a gente vai estudando os textos bíblicos. Mas aí vem aquele questionamento: Senhor, mas essa palavra é para quem? Essa palavra é para qual igreja? É para qual reunião? E eu confesso que nesta manhã o meu coração estava inclinado para outro tema, quando eu pude me debruçar sobre a palavra. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor trouxe um outro texto que também havia estudado. E eu quero, com a ajuda plena e total do Espírito Santo, falar com vocês, porque eu não conheço o seu coração. Eu estou olhando o seu rosto, todas lindas, mas o Senhor vê além. Ele vê o seu coração, conhece o seu interior, a sua necessidade, e só Ele tem palavra que pode satisfazer o anseio da sua alma. Aleluia. Bom rever a todos vocês, bom estarmos aqui. Lucas capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. Aleluia. Santo Evangelho do Senhor, conforme escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. Aleluia. Diz assim: aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus.
e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que serviam ao Senhor com as suas fazendas ou com os seus bens. Podeis assentar, queridos, queridas. Glória a Deus por essa palavra. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho com muitos fatos, com muitos acontecimentos, com muitas mulheres. É o evangelho mais feminino dos 4 evangelhos. Desde o começo do Evangelho de Lucas, já narra o acontecimento aqui do nascimento de Jesus, quando Maria está lá em Nazaré, lá na casa dela, e o anjo aparece e traz ela aquela tão grande nova, e ela fica assim um tanto preocupada, mas ela diz: cumpra em mim o seu propósito. E nós sabemos tudo o que aconteceu. Aí ela vai para a casa de Isabel, passar dias com Isabel. E lá, antes dela ir, o anjo já diz para ela: Isabel, aquela que era chamada estéril, ela já está grávida. Glória a Deus, porque para Deus nada é impossível. E Maria vai visitar a Isabel. E quando Maria vai, a Bíblia diz que quando Isabel ouviu a voz de Maria, a criança saltou no seu ventre. E ela disse assim: ai, que honra, que venha me visitar a mãe do meu Senhor. E aí no livro de Lucas tem o cântico de Maria, quando ela exalta o Senhor com palavras tão lindas. Depois disso, acontece o nascimento de Jesus. E quando Jesus completa 8 dias, eles vão para o templo para fazer conforme era o costume da lei. E lá no templo, a Bíblia diz que Simeão toma Jesus nos braços, porque o Espírito havia revelado a ele que ele não morreria antes de ver a redenção de Israel. E quando ele toma Jesus em seus braços, ele levanta e diz: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E Lucas faz menção também de Ana, uma viúva de quase 84 anos, que não se afastava do templo com jejum e oração. E a Bíblia diz que ela, tomando Jesus em seus braços, ela mostrava a todos que ali estavam e falava dele. E foi algo glorioso aquela reunião. E assim prossegue Lucas, falando dos acontecimentos e sempre narrando mulheres participando do ministério de Jesus. Jesus veio conforme a palavra do Senhor havia prometido, conforme as promessas, as profecias vieram, Deus cumpriu a sua promessa. A Bíblia diz que o povo que assentava em regiões de sombra e morte, a luz brilhou, aleluia, e essa luz brilhou, o Deus se fez homem, habitou entre nós, como João diz, e nós vimos a sua glória, nós recebemos essa presença linda dele, a nossa história foi mudada, a nossa sorte foi mudada. Hoje eu e você, por ele, nós temos certeza de vida eterna em Cristo Jesus, aleluia, glória a Jesus. E nesse tempo que Jesus veio para Israel, eles estavam vivendo uma cultura extremamente machista, onde as mulheres não tinham voz, onde as mulheres não tinham poder, onde as mulheres não tinham a liberdade que nós temos hoje, com todas as dificuldades que enfrentamos.
Mas glória a Jesus, que Ele veio para mudar a história, Ele veio para transformar, Ele veio para quebrar protocolos, para quebrar barreiras, para vencer barreiras. E glória a Jesus, porque no ministério dele houve espaço também para as mulheres. Aleluia, glória a Jesus. Um rabino não falava com uma mulher em público, nem que ela fosse a sua esposa, mas Jesus, Ele falou com mulheres, Ele curou mulheres, Ele restaurou mulheres, Ele libertou mulheres, e Ele continua fazendo isso até hoje. Nós vemos uma busca da mulher pela sua liberdade. Isso é muito bom, já houve muitas conquistas. Desde tantos anos atrás, as mulheres vêm levantando as suas bandeiras, vêm tentando conquistar o espaço na sociedade. Embora às vezes conseguiu até mesmo muitas conquistas, mas infelizmente muitas conquistaram, muitas conseguiram assim um pedestal, um espaço melhor, mas muitas, mesmo que conseguiram coisas, a sua alma está presa e dominada no pecado. Mas Jesus, Ele veio para libertar os cativos do inimigo. Ele mudou a nossa sorte, Ele nos presenteou com uma tão grande salvação. Hoje aqui estamos glorificando a Jesus e na certeza de que Ele salvou a nossa alma. Aleluia, glória a Jesus. Aqui no capítulo 8, a Bíblia diz que Lucas está dizendo, né? Ele vem prosseguindo aqui com muitos acontecimentos. No capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus chega lá na casa de Pedro e a sogra dele está enferma. E quando Jesus chega, logo falaram dela para ele. Ela estava enferma, ela estava com febre, mas Jesus estendeu as mãos. A febre deixou aquela mulher, repreendeu aquela febre e ela se levantou e servia a eles. Glória a Deus por isso. E assim prossegue a palavra do Senhor. E no capítulo 8 aqui, nós vemos esse texto onde Lucas abre um parêntese assim: olha, Jesus, depois disso, depois de todos esses acontecimentos, antes porém, ele estava indo, e lá na entrada da cidade de Naim, havia ali um cortejo fúnebre, porque o filho único de uma mãe viúva estava indo ser levado para ser sepultado. Mas quando ele viu aquela mãe tão triste, tão angustiada, ele disse: mulher, não chores. E ela, eu acredito que olhou para ele e pensou: um estranho dizendo para eu não chorar. Ele não sabe qual é o meu problema. Ele não sabe que tudo que eu possuía está aqui morto. Mas glória a Deus, a Bíblia diz que ele disse: mãe, mulher, não chore. E ele tocou naquele defunto e aquele moço ressuscitou, e ele entregou são para sua mãe. E depois de outros acontecimentos, Lucas narra assim, dizendo que no capítulo 8, versículo 1, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus, anunciando as boas novas, ensinando a sua palavra. E onde Jesus estava, uma grande multidão afluía, porque ele tinha palavras maravilhosas. Era gostoso demais ouvir Jesus falar, era bom demais ouvi-lo. E quando ele pregava, ele também multiplicava pães, ele alimentava
alimentava a multidão, ele curava enfermos, ele libertava pessoas oprimidas. Então sempre perto de Jesus havia uma grande multidão. Mas nesse texto diz também que Jesus andava e os discípulos, os 12 iam com ele, mas também algumas mulheres que haviam sido curadas de enfermidade, aleluia, curadas de espírito maligno e de enfermidade. Aí cita algumas aqui: Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que serviam ao Senhor com os seus bens. Olha que coisa maravilhosa. E os discípulos junto com Jesus e algumas mulheres, entre elas a Maria Madalena. Quem era esta mulher? Se formos analisar o antes de Cristo, de Jesus, e o depois na vida dela, não dá para comparar. Porque antes ela era uma mulher totalmente oprimida, ela era totalmente deprimida, ela era oprimida, ela era atormentada pelos demônios. O Satanás a atormentava, a aprisionava, Satanás escravizava aquela mulher. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus e ela nunca mais foi a mesma, porque Jesus curou, libertou Maria Madalena e deu a ela, glória a Deus, a dignidade de ser uma mulher que podia caminhar com Jesus. Eu acredito que o antes dela, ela não tinha nenhuma amiga, ela não podia vir numa reunião de confraternização, ninguém queria ela na casa dela, porque ela não era bem-vinda em lugar nenhum. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus mudou a história de Maria Madalena, aleluia, e colocou ela junto com outras mulheres, inclusive mulheres importantes. Aqui está falando de Joana, mulher de Cusa. Ele era procurador de Herodes, ele era como um ministro da fazenda do governo de Herodes. Ele cuidava de todo o patrimônio de Herodes, ele cuidava da riqueza de Herodes. E Maria Madalena andava junto com Joana, caminhando com Jesus. A Bíblia fala também de Susana. Com certeza era uma mulher conhecida, por isso que Lucas está citando o nome dela. E ainda diz, e muitas outras que serviam ao Senhor com os seus bens. Queridas, vocês acham que Jesus precisava de gente para sustentar o seu ministério? Quando Pedro chegou para ele e disse: Senhor, estão cobrando o nosso imposto. Jesus disse: você acha que é lícito cobrar dos filhos ou dos estranhos? Ele diz: dos estranhos, tá, eu também, mas para não escandalizar, vai, pega o anzol, pega uma vara, pega o anzol e vai lá no mar. E o primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele, tira o dinheiro e paga por mim e por ti. Aleluia. Pedro lançou o anzol. Eu acredito que ele ficou esperando ali. Eu acredito que ele até pensava: será que isso vai acontecer mesmo? Mas se cumpre a palavra do Senhor, porque aquilo que Jesus fala se cumpre. E quando ele abre a boca do peixe, ele tira um estáter e ele paga pelo mestre e paga por ele também. Jesus podia fazer aparecer dinheiro na bolsa, Jesus podia fazer aparecer dinheiro para sustentar o seu ministério, mas Jesus, ele é tão lindo, ele é tão acessível, que
Ele conta com a nossa participação, Ele gosta de estarmos por perto dEle. Aquelas mulheres ricas, elas sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens. Que maravilha, é esse Jesus que nós servimos. Junto de Jesus, as classes se equiparam. Junto de Jesus, não tem pobre, não tem rico, porque diante dele, todos nós somos iguais. Aleluia! Ele é maravilhoso, Ele é acessível, Ele é lindo, Ele é bom, Ele é cheio de misericórdia, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele dá certeza de vida eterna, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele cura enfermos, Ele transforma vidas e nos leva para o céu de glória. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E para andar, é tão interessante que essas mulheres não estavam seguindo o ministério de Jesus, não é porque elas não tinham o que fazer, não é porque elas não tinham outra opção, não é simplesmente porque elas falaram assim, vamos então atrás, vamos para ver como que é, não. Elas eram mulheres que faziam parte do ministério de Jesus. Até hoje, Jesus conta contigo, minha irmã. Até hoje, Ele conta comigo no ministério, na casa dEle, no ministério da intercessão, no ministério do louvor, em todos os ministérios, em tudo, Ele conta com a nossa participação. Ele permite que participemos com Ele. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Essas mulheres que andavam com Jesus não eram mulheres que tinham ouvido falar dele e daí começaram a andar com ele. Não eram mulheres que tinham ouvido falar simplesmente dele e a partir daí, pela curiosidade, começou a andar com ele. Não, essas mulheres eram mulheres que tinham vivido experiências com ele. Eu acredito que quando perguntavam para Maria Madalena, olha, você acompanha? Ela sim. É? Por quê? Porque eu era oprimida, mas Ele me libertou, Ele transformou a minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura, e aí eu caminho, eu acompanho, eu ajudo no ministério dEle. Todas essas mulheres eram mulheres que conheciam, que amavam e que serviam Jesus. Queridas, vir na igreja não é suficiente, participar de um culto de vez em quando não é suficiente, vir aos domingos ou sábado não é suficiente. O suficiente é caminhar com Jesus, é andar com Jesus, é levantar com Jesus pela manhã, é ir trabalhar com Ele, é convidá-lo para passar o dia conosco. Isso é caminhar com Jesus, aleluia, porque andar com Jesus é andar em novidade de vida. Já imaginaram acompanhando Jesus, de repente encontra a multidão, a mulher chorando, ai que dó, que pena, olha, as mulheres curiosas, eu acredito, né, a gente é bem pouco curiosa, e aí ia ver como que era, quem que era, para saber direito quem que era, e de repente, aquela mulher que se desmanchava em pranto, em angústia, em dor de ter perdido seu filho, era a mulher que saltava de alegria, que abraçava o seu filho vivo e dizia: glória a Jesus, que bom conhecer Jesus. E eu acredito que elas vivenciavam milagres, vivenciavam bênção, via novidade todos os
dias da sua vida. Querida, não comece o seu dia sozinha, por favor. Não comece a semana sozinha. Não saia de casa sem Ele. Não fique dentro de casa sem Ele. Não, Ele é aquele que caminha contigo. Ele é aquele que cuida de ti. É aquele que dirige a sua vida. É aquele que cuida dos seus filhos, é aquele que cuida da sua casa, é aquele que está contigo todos os dias. Ele prometeu, Ele é fiel. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Essas mulheres que andavam com Jesus eram mulheres que tinham testemunhos para contar. Quem sabe elas voltavam para casa jubilando, alegres e dizendo assim: você não acredita o que eu vivenciei hoje. Olha, você não imagina tudo que eu presenciei hoje. Eu vi milagres, eu vi bênção, eu vi prodígio. É maravilhoso andar com Jesus. Querida, não ande sozinha, senão você não tem nada para contar. Não caminhe sozinha, porque senão você vai viver de mesmice em mesmice. Mas com Jesus, cada dia é um novo dia, cada dia você tem novidade, porque quando você acorda pela manhã, você já lembra da canção do salmista, quando diz: eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia, glória a Deus. Uma mulher que anda sem Jesus, ela já levanta frustrada, porque ela lembra que ela tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, tanto serviço, e ela já começa a sair do quarto e já vê que os filhos deixaram alguma coisa espalhada, e ela já começa a catar, e de repente está ali esbravejando com seu filho, gritando, a vizinhança toda escutando aquela coisa toda. Mas a mulher que acorda com Jesus, ela tem hinos de louvores a Deus, ela tem cânticos espirituais, ela tem o seu devocional ali, e ela diz para Jesus: Jesus, envia os teus anjos, a minha jornada de trabalho é tão pesada, mas envia os seus anjos e me ajuda a caminhar. E quando ela pensa que não, a glória de Deus está dentro do lar dela, o lar se torna um céu em miniatura. Então, querida, não levante, não comece o dia sem Ele, caminha com Ele, assim como Maria Madalena, assim como Joana, assim como outras mulheres serviam ao Senhor. Vamos servir também, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. É tão interessante que as mulheres que andavam com Jesus eram mulheres curadas, curadas em todas as áreas. Imagina a amargura de Maria Madalena. Imagina quantos parentes tocou ela de casa. Imagina quantas amigas virou o rosto para ela. Imagina quantas amarguras ela tinha. Mas o encontro com Jesus, a cura é completa. Ele cura-nos fisicamente, mas Ele cura também a nossa alma. Ele tem esse interesse, porque Ele conhece a nossa sensibilidade. Ele sabe como nos fez. Ele sabe do jeito que nós somos. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece andar com Jesus. Para andar com Jesus, as mulheres que andavam, hoje, para caminhar com Jesus, precisamos ser curadas. Irmã Célia, eu não tenho dor nenhuma, glória a Deus. Que bom, sinal que você ainda não fez 50 anos, porque eu já tenho. Ai, irmã Célia, eu não tenho nada. Ai, parabéns, continue assim mesmo.
Mas e a sua alma? Aleluia. E os traumas? Está tudo certo? Aleluia. Mas nesta noite Ele está aqui. E vai além, a cura dele vai além da cura física. Eu me lembro daquela mulher, do capítulo 5 de Marcos. Ele desce ali. Quando ele chega ali, que ele desce do barco, Jairo chega para ele e diz assim: mestre, vem aqui em casa, vai na minha casa e põe as mãos sobre a minha filha para que ela sare viva. Ele tinha uma filha de 12 anos, que estava moribunda e quase à morte. E lá no meio daquela multidão que estava ali, a Bíblia diz que uma mulher, que havia 12 anos que ela sofria de um fluxo de sangue. Essa mulher, ela era oprimida pela enfermidade. Essa mulher era uma mulher triste. Por causa da lei, essa mulher era considerada uma mulher impura. Essa mulher era considerada imunda. Essa mulher era considerada um lixo. Porque algum pecado na ideia das pessoas ela havia cometido, por isso que ela estava daquele jeito. E a sociedade tem muita pressa de achar os porquês da vida dos outros. Ah, sabe por que está assim? Por isso. Por causa disso, há uma procura dos porquês. Mas aquela mulher, havia 12 anos que ela sofria de um fluxo de sangue. Eu acredito que ela carregava em si muita dor. A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo com os médicos e nada resolveu. Ela era uma mulher pobre. Eu acredito que se ela foi casada algum dia, a lei dava direito ao marido deixá-la, porque ele não podia permanecer casado com uma mulher impura. Essa era a condição daquela mulher. Mas ela ouviu falar de Jesus. Por isso que é bom a gente falar de Jesus. Por isso que precisamos falar de Jesus. Você está aqui nesta noite porque você um dia ouviu falar de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela assentou no seu coração. Ela creu e ela dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas orlas de Jesus, eu ficarei curada. E ela colocou esse projeto no coração dela, e ela prosseguiu, e quem sabe ela pensava: a primeira oportunidade que eu conseguir, eu vou tocar nele, e eu vou sair despercebido, e tudo vai dar certo. E a multidão comprimia. Lázaro havia feito Jairo, havia feito o pedido. Jesus estava indo para a casa de Jairo, mas de repente, Jesus para e diz assim: alguém me tocou. Alguém diz para Jesus: mestre, a multidão te oprime e o Senhor ainda pergunta. Ele disse: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Essa mulher não esperava por isso. Essa mulher, quem sabe, ela se encolheu, mas ela sentiu-se curada. Glória a Deus, ela sentiu-se curada. E naquele momento, quando todo Jesus olha em volta e um olha para o outro como se dissesse: não fui eu, não fui eu. A Bíblia diz que ela, temendo, ela se prostra e diz: fui eu que te toquei. Aleluia, que coisa mais linda que é a palavra do Senhor. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou diante dele e disse toda a verdade. Imagina: mestre, é que eu tinha uma enfermidade e a partir eu acreditei que se eu tocasse, e eu fui curada. Aleluia.
Jesus, ele não disse assim: ah, que bom, então vamos lá na casa de Jairo. Ah, como se Jesus é lindo. Ele olha para ela, no versículo 34, do capítulo 5 de Marcos, ele olha para ela e sabe como que ele fala para ela? Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela já não estava curada? Ela já não se sentiu curada? Quando ela se prostrou diante dele e contou, ela já estava. Mas Jesus não queria apenas curar o físico dela, ele queria curar a alma dela. E eu sei que a virtude do Senhor está aqui para curar nesta oportunidade. Aleluia! Fiz até algumas anotações, mas não consegui acompanhar, porque quem está aqui é o Senhor, e é Ele que domina, é Ele que fala, é Ele que toca os corações. Fiquemos de pé nesse momento.